Olá, meus queridos, mais uma vez aqui juntos para refletirmos sobre a palavra de Deus. E o texto que eu refleti esses dias, que eu quero compartilhar com vocês, é Daniel, capítulo 3, versos 17 e 18, que diz assim: Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Esse texto e todo o contexto são realmente assim extraordinários. A gente sabe muito bem da história. Foi feito um decreto de que todos se ajoelhassem diante da estátua que Nabucodonosor mandou fazer, e Sadraque, Mesaque e Abdenego não se prostraram. Isso enfureceu Nabucodonosor, e daí vem esse texto do rei mandando que eles se prostrassem. Eles se negaram, e aí eles deram essa resposta tão firme, tão contundente, que chama muito a nossa atenção. E o que chama mais a minha atenção aqui, quando eles dizem isso, é como eles têm o pé no chão. Como eles têm consciência do perigo que eles estão correndo, da situação que eles estão vivendo. E ainda assim, eles não se prostram, eles não se dobram. Veja que a resposta deles é: e mesmo que ele não nos livre. Essa é uma frase pequena, mas que nos diz muita coisa. Nós vemos muito no nosso meio evangélico pessoas decretando vitória. Isso é uma coisa muito comum entre os evangélicos. Eu decreto vitória. Não, vai dar certo. Fique sabendo de que você é vencedor. Você é cabeça, não é rabo. Esses jargões assim, né? Essas coisas que a gente ouve aí durante toda a nossa vida. A fé, ela é algo que é necessário que haja maturidade para que se lide com ela. E quando eu digo isso, eu não estou me colocando aqui num papel de extrema maturidade, ou como o cara tem fé, ou como o cara sabe das coisas. Não é isso, não. Eu estou aprendendo. Apesar de todos esses anos de minha vida espiritual, de minha vida dentro da igreja, eu ainda continuo aprendendo. Há muito sobre fé para ser aprendida. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que mesmo nós, como crentes, nós não estamos livres de situações difíceis. Veja, nesse texto aqui, Nabucodonosor os oprime. Nabucodonosor vem fazendo essa pressão por cima e diz: vocês têm que se prostrar, vocês têm que cair, vocês têm que se dobrar e adorar o que eu estou dizendo que vocês têm que adorar. E eles dizem não. Ainda que a gente não vença aqui nesta terra, no céu, a nossa vitória é garantida. Essa é a vitória que é garantida. A vitória da vida eterna. A vitória do céu. Essa sim é a vitória das vitórias. Esse sim é o sucesso dos sucessos. É o êxito dos êxitos. É quando nós conseguimos passar por essa vida, suportando tudo que a vida nos bate, nos choca, nos humilha muitas vezes, e conseguimos nos manter firmes e chegar no céu e ali recebermos do Senhor o seu galardão. Aquilo que ele tem preparado para nós desde a eternidade, como o próprio Jesus diz lá em João, quando Jesus diz: se não fosse assim,
eu teria dito a vocês que eu iria preparar lugar. Mas não, os nossos lugares já estão preparados. Então, assim como Nabucodonosor fez com aqueles 3 jovens, a vida faz conosco o tempo todo. A vida, ela nos quer abater. A vida, ela quer que a gente se prostre. A vida, muitas vezes, vem para nos abater. A vida, muitas vezes, vem para nos deixar prostrados. E sim, nós clamamos o nome de Jesus. E sim, nós clamamos a misericórdia de Deus. Mas é preciso entender que há situações em que nós vamos entrar sim na fornalha. Aqueles 3, naquele momento, Deus, pelos seus propósitos, Deus, pelos seus desígnios, não permitiu que eles entrassem na fornalha. Mas eles falaram, se Deus não nos livrar, ou seja, eles tinham consciência de que Deus também poderia não tirá-los da fornalha. Isso poderia ter acontecido. Eles tinham esse pé no chão, eles tinham essa sabedoria, eles tinham essa maturidade. Eles poderiam sim ter sido mortos naquele dia. E o que eles estavam dizendo é o seguinte, mesmo que a gente morra, ainda assim a gente confia no Senhor. E é essa fé que a gente precisa ter, essa fé da maturidade. De que vai ter situações sim, de que Deus não vai nos livrar da fornalha. Vai ter situações sim em que Deus não vai nos livrar do deserto. Que a gente vai entrar na fornalha, que a gente vai passar pelo deserto. Situações que não serão fáceis. Eu lembro das palavras de Apocalipse que várias vezes repete a seguinte frase: ser fiel até a morte. Aquele que for fiel ganhará a coroa da vida. Essa é a vitória que nos está garantida. O Senhor promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas Jesus deixa bem claro que nós não deixaríamos de ter dificuldades. O Senhor está do nosso lado para nos fortalecer, o Senhor está do nosso lado para nos consolar. Mas em nenhum momento foi nos prometido que não teríamos problemas, de que não teríamos dificuldades, de que não teríamos dores. E aí, nessas horas, é que vem as dúvidas, é que vem a falta de fé muitas vezes. E, meus irmãos, isso é normal. No momento em que você passar por dificuldades, em que a sua fé vacilar, em que a sua fé titubear, não se sinta culpado por isso. Você precisa buscar forças para que essa falta de fé não te domine. Esse é o perigo. É que você seja abatido de tal forma ao ponto de apostatar dessa fé, de abandonar essa fé. Esse é o perigo. Mas ter momentos de dúvida, ter momentos de abatimento, meus irmãos, não se culpem por isso. Meu querido, não se culpe por isso. Minha querida, não se culpe por isso. Porque somos humanos. O próprio João Batista, que foi João Batista, que nós conhecemos todo o ministério que ele fez, ele foi o precursor de Jesus, ele foi aquele que preparou o caminho para Jesus. Ele passou pelo que passou e ele teve dúvida, ao ponto dele pedir para que fossem até Jesus e perguntasse se realmente ele era o Messias, se realmente ele era o Cristo. Ele precisava dessa confirmação dentro dele, porque em algum momento ele olhou, não é possível, eu fiz o que fiz, eu estou passando pelo que estou passando, será que valeu a pena? Eu gosto muito da franquia Rocky Balboa, eu gosto muito dos filmes do Rock, todos os 6. Não estou incluindo aqui Creed e Creed 2, não estou incluindo esses filmes, mas eu gosto muito desses filmes. O 5 eu não gosto muito não, mas no 6, que é o filme Rocky Balboa, tem uma cena em que ele, o Rocky, está conversando com seu filho, e o filho começa a fazer um monte de cobrança para o pai, como se o pai fosse responsável por algumas coisas erradas que estão acontecendo na vida dele. E o Rocky, então, tem um discurso ali maravilhoso, é lindíssimo o que o Rocky fala, e tem um momento que ele fala assim: a vida não é o quanto você consegue bater, mas sim o quanto você consegue apanhar e continuar lutando. E isso corrobora com tudo que eu estou falando. Que a vida realmente nos bate o tempo todo. A vida não é fácil para ninguém. E quanto mais a gente apanha, quanto mais a vida nos bate, a gente precisa permanecer firme. A gente precisa permanecer na força do Senhor.
buscando o poder de Deus. Porque nós não temos poder, a força não está em nós. A força está em Deus. E a gente tem que continuar lutando, a gente tem que continuar resistindo e sermos fiéis até a morte, porque aquele que for fiel até a morte ganhará a coroa da vida. Eu quero encerrar essa reflexão lembrando do texto de 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Quando Paulo nos diz: se cremos em Cristo somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Algumas versões dizem: nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Quando a dúvida bater o seu coração, por causa das dificuldades da vida, por causa da força que a vida está batendo em você, lembre-se que Jesus prometeu estar conosco todos os dias, mas que sim, vai ter momentos em que nós vamos entrar na fornalha, vai ter momentos em que nós vamos passar pelo deserto, mas de que nós não podemos crer em Cristo somente para esta vida. Cristo não sofreu o que sofreu, não padeceu o que padeceu, não morreu o que morreu e não ressuscitou para que nesta vida tivéssemos tudo do bom e do melhor. O propósito maior de Cristo não foi esse. Mas o propósito maior de Cristo está naquilo que ainda vamos experimentar após esta vida. E é nisto que temos que crer. É nesta segurança que precisamos estar firmados. De que Cristo estará conosco todos os dias e o que Ele tem preparado para nós na eternidade é muito maior. Mas, Douglas, nós estamos sofrendo agora, nós estamos padecendo problemas agora sim, meus queridos. Infelizmente, todos nós temos momentos de passarmos pelos nossos desertos. E aí a mensagem que eu posso dar para você nesse instante é: confia no Senhor. Confia, porque você não está no deserto sozinho. Lembre-se da famosa ilustração das pegadas na areia, em que uma certa pessoa teve um sonho. E nesse sonho ele estava andando na beira da praia, ali, pela areia molhada da praia. Os passos que ele dava representavam os passos da vida. E em vários momentos ele via os passos dele e ao lado os passos de Jesus. E nos momentos mais difíceis da vida, em que ele olhava para a areia e as pegadas, ele só via um par de pegadas. Ele via os passos de Jesus ao lado, mas sempre que via os momentos mais difíceis da vida, ele só via um par de pegadas. Então ele se volta para Jesus e o questiona. Ele disse: Senhor, nos momentos mais difíceis da minha vida, eu só vejo um par de pegadas. Por que o Senhor não estava comigo? Por que o Senhor não estava ali me dando a força que o Senhor prometeu que me daria? E Jesus se vira para ele e diz assim: meu querido, você só vê um par de pegadas nos momentos mais difíceis da sua vida, porque nesses momentos eu te carreguei no colo. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos.